Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Estamos de volta com a segunda parte desse bate-papo instigante aqui com a nossa querida amiga, artista plástica Selma Craveiro Guzmão. Selma, a gente estava batendo um papo aí no final da primeira parte sobre a sua história, né? Falamos um pouquinho sobre sua história, sua evolução como profissional, e claro, como artista também. E aí eu pude perceber, e você também falou isso, o quanto que as canetas e o papel é próximo de você. E eu tenho visto também que você produz muito em papel, né? Eu sempre estou acompanhando seus trabalhos. Para quem não acompanha, siga a nossa amiga no Facebook, no Instagram, no WordPress, ela tem textos lá, tem desenhos. Então, quando muda o mês, por exemplo, aí você sempre tem um desenho com relação ao período do ano, das estações do ano, né? Verão, inverno. É bom a gente ser amigo de artista, que aí de vez em quando assim eu me aproprio da imagem, assim, coloco lá no meu Face, mas eu dou o crédito, eu aviso, obra da artista tal, né? Sejamos Tá honestos, você certo. usou a obra da artista, pelo menos deu o crédito, né, Sama? E você é muito próximo do papel, mas é, nós somos de uma época de papel mesmo, né? Eu e você, Sim, eu sim. comentei no outro bloco, que eu não sou artista, sou desenhista mecânico, projetista de máquinas e tudo mais. Mas hoje em dia o digital chegou e tá. E não tem volta. Não tem volta, também não vamos ser retrógrados, né? Não vamos. É. Não, eu só defendo desenhar com carvão em parede de pedra, porque era Não, você assim que imagina. faziam. Não é por aí, né? O ser humano é Não. um fruto do tempo, né? A gente não pode ficar atrás. Então a pergunta que eu faço, como é que você vê as artes, o uso da arte digital, né? Você usa a arte digital? Como é que você tem lidado com isso? Olha, eu uso a arte digital, mas eu não gosto muito, para mim, para o meu gosto, de começar um aplicativo e começar a desenhar no computador a arte digital. Eu sei que tem aplicativos para isso, que dá para fazer, eu conseguiria fazer numa boa, mas eu gosto da arte digital, pelo menos neste momento, não estou dizendo que no futuro pode ser que eu incremente tanto que mude totalmente de ideia e o meu fazer artístico mude totalmente também. Bom, hoje eu uso a arte digital, por exemplo, no dia da morte da minha mãe, no dia seguinte, eu fiz uma arte veja, num papel laranja. Quer dizer, normalmente as coisas do céu, tradicionalmente, se colocam cores lilás, azul, branco, ou seja, representando o céu, aquela iluminação, aquela coisa. Eu estava com papel laranja aqui na mão, entendeu? Então, tipo, a caneta, as que sobraram com tinta ainda, as canetas foscas, eram azul e branco, preto e branco, um pouquinho de azul, enfim. Eu peguei o que eu tinha ali, desenhei alguma coisa, já tinha mais ou menos ideia, né, do que eu queria. Só que assim, ainda faltava um tchan ali no desenho. Falei, ainda não me tocou, eu queria um brilho, eu queria uma coisa diferente. Aí eu falei, não, é digital agora. Então põe lá no digital, pega o aplicativo e aí coloquei a luz. Aí iluminou o trabalho. Você Deu a ideia do escaneou? que eu queria. Oi? Você escaneou o desenho? Não. Eu fotografo, eu Você fotografo fotografou? e é que é Apple, né? Então, assim, eu fotografo no meu celular, eu posso ou mandar para a nuvem e depois Uhum, desce no computador. Mas como é Apple e o computador é Apple também, então eles se comunicam automaticamente. Então, a uhum, partir do momento que eu faço alguma coisa aqui no iPhone, dali a pouquinho eu olho no meu computador, já está lá. Aí eu uhum. puxo aquela imagem e aquela imagem eu jogo no aplicativo que é um aplicativo que a Apple me permite usar, porque a Apple tem isso, né? A Apple não Tem, é qualquer tem. coisa que ela tem umas restrições, mas o aplicativo que eu uso dela eu acho muito bom. É, eu fico encantada, aquele Escape, como é que é? Photoscape. Photoscape. Então, é muito interessante, eu gosto muito. E ali, olha, eu só uso os efeitos básicos, porque você pode incrementar, tem muitos efeitos também mais complexos, e você vai pagando, dependendo do que você vai usando. Mas os efeitos básicos já, nesse momento, para mim, são mais do que suficientes, né? Então, nessa arte, voltando a falar, né, no caso que eu estava fazendo, eu precisava de uma iluminação, de uma luz, que era uma luz, como assim, porque Deus é uma coisa muito subjetiva, muita gente acredita, muita gente não acredita, e assim, então eu não queria colocar aquele Deus icônico que todo mundo conhece, né, aquele Miguel Ângelo, aquele Deus Michelangelo? cabeludo, aquela coisa, ou seja, ele é um dos mais famosos, né, Sim.
Eu não queria colocar uma coisa daquele tipo, porque assim é muito subjetivo. Então eu falei, não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é alguma coisa além do que a gente imagina, e assim, não tem uma forma totalmente definida, pode ser até uma coisa meio que deformada, é uma figura, mas é uma energia, é alguma coisa fora do que conhecemos, que de certa forma está ali representada por uma espécie de uma figura, mas também não é uma figura, você entende? Então, quer dizer, aí foi a hora que eu fiz daquele jeito, né, e coloquei a luz. Eu falei, bom, isso aí agora é a mesma coisa. Cada um interpreta como quiser, entendeu? Então é um ser que vem das luzes, ou uma energia, ou alguma coisa que vem do espaço, não sei. Mas é alguma coisa que acontece que leva aquela pessoa, um ente querido no caso, como acontece com todos nós, ou seja, leva aquela pessoa, no caso era minha mãe, mas qualquer pessoa acontece isso, essa mesma situação, né? Então, assim, mas então, voltando, a arte digital, para mim, ela tem funcionado ultimamente como um complemento da minha arte manual, digamos assim, tá? Então, nunca é sozinha a arte digital. E eu confesso que nem todos os artistas que trabalham com pura arte digital, eu gosto de todos os desenhos, não são todos. Tem alguns que eu olho assim, eu até acho a ideia bonita, as cores bonitas, mas eu não, tem alguma coisa assim que eu acho um pouco, nesse momento eu acho um pouco duro, sabe? Um pouco, não sei, não é muito, nesse momento eu não gosto muito. Então, eu prefiro trabalhar as minhas artes, fazer a coisa na mão, e depois aquilo, muitas vezes eu faço, são os traços na mão, mas aquilo é a base para que eu jogue no computador e trabalhe em cima daquilo, os efeitos, etc. Aí é fantástico, para isso o computador é muito bom. Porque às vezes você não consegue fazer na mão, produzir aquele efeito. Mas assim, em termos de produzir efeitos, inclusive, eu uso muito colagem também. Eu uso às vezes um papel que tem papéis assim que você que são muito específicos para conseguir aquele efeito que eu quero. Às vezes desfiar um papel, fazer um recorte de papel, eu sei que tem que ser com aquele papel. Então não dá para ser outro. Então é bem assim, é muito, vamos dizer assim, cada arte tem sua especificidade. E às vezes o digital entra direto para resolver algum problema que eu quero, para desenvolver e passar a ideia que eu quero daquela imagem ou daquela arte, entendeu? É isso que eu quero. Aí a arte digital me permite isso, quase sempre. Eu É muito bom. confesso que eu sou um pouco assim preconceituoso, né, com arte digital, assim. Acho Hum, que todo- eu tenho amigos que fazem, outros artistas que fazem quase que 100% arte digital, e que sim, formam desenhos bonitos, né? Normalmente sim, mais geométricos, né? Abstratos geométricos, não é? sim, sim. Barras, curvas, porque nisso os softwares digitais, os softwares, bom, todo software digital que absurdo, mas de qualquer forma, os softwares são muito bons, né? Então dá sombreado, Então, preenchimento, efeitos, que nem você falou, efeitos de profundidade, 3D, iluminação e coisas do tipo, né? E eu confesso que eu sou um pouco preconceituoso, porque eu olho assim e falo, poxa, os softwares estão chegando num ponto de recursos tão avançado. Eu não sei se o que eu vou dizer é uma heresia ou qualquer coisa assim, até gostaria de ouvir sua opinião, né? E dá a impressão que é muito fácil fazer arte, né? Por exemplo, como eu brinquei com você que eu sou uma pessoa que realmente, eu não tô brincando, não tenho talento artístico, não tenho mesmo. Claro, eu sei desenhar, óbvio e tal, né? Sou desenhista, como eu disse, mas eu sei que eu não tenho esse talento artístico de produzir uma bela obra, como a dos ah, colegas e como as suas. Mas de repente, num software desse, né? Se eu coloco lá, começo a colocar barras e começo a colocar curvas, até meio de forma, né, aleatória, assim, né? E ponho sombra, e ponho luz, né? Pego a obra de alguém, me inspiro ali, né? E vou fazendo, pode ser que saia alguma coisa, né? Então eu fico pensando aqui assim, poxa, isso não é uma arte, né? Isso não é uma arte. não, Poxa vida, né? Mas e aí, um dia eu estava conversando sobre isso com outro colega, também artista, e aí ele virou para mim e falou assim: Não, Robson, mas se aquilo que você fez expressou seus sentimentos e o que você queria colocar, isso é arte. Aí eu falei: opa, opa, né? Me deu um pá na minha cara, assim, né? Sabe quando você fala com aham, toda a aham, propriedade e de repente a pessoa buff na sua cara, né? E é verdade, né? No final das contas, a arte, que é sim, essa sim, expressão do sentimento do artista e tudo mais, né?
E às vezes a gente dá muito valor à técnica, né? Como as obras clássicas, as figurativas Sim. clássicas, as esculturas clássicas, né? E quando você vê obras, às vezes, que tecnicamente não são exigentes, mas elas te tocam como arte, né? O que que é arte, Selma? O que que é arte? Quando é que o meu rabisco eu sei que não é arte, mas por que que o meu rabisco não é arte e o Nossa, rabisco de a uma outra pergunta. pessoa é arte? O que que você acha? Eu acho que a arte, ela é uma coisa que vem do coração. Eu acho que o artista, ele já nasce artista. É uma coisa, realmente é intrínseca, você entende? Então, o artista, quando ele faz uma arte, ele faz aquilo com alma. Então, um traço que ele faz pode ser assim um simples traço, mas aquilo é o resultado de todo um andar, de toda uma história desse artista, e aquele traço ele é daquele jeito porque está no momento do artista em que aconteceu de ser só aquele traço, mas por trás daquilo tem muito mais coisas, né? Agora, qualquer pessoa pode pegar uma caneta e fazer um rabisco. Isso não quer dizer que ele é artista. Ela pode simplesmente ter deixado a caneta cair no chão e a caneta por si só rabiscou o chão. Não, Entende? Então, aí isso é arte. Ou não seja, é você arte. deixou a caneta cair no É. chão, riscou o chão. Nós Isso é temos arte. visto na E internet algumas experiências agora, que o se o pessoal põe artista pega. macaco, elefante para pintar, né? Já viu Isso isso? que eu ia falar. Gente, onde estamos? Eu já vi elefante pintando, eu já vi cachorro pintando, macaco pintando. Macaco Falo, olha pintando. os concorrentes. É. Olha os Olha só concorrentes. correndo. Ué, porque não. Olha a Quando eu vi. concorrência. Porque, veja, uma pessoa que não conhece, chega lá e vê o que o macaco pintou. Abstrato, lógico. Puseram um Vai ver, museu, cadê? né? Puseram uma galeria assim, né? Exato. Você está entendendo? Tivemos, Então, tivemos um caso, acho que numa Bienal aqui, não é? Que um rapaz da manutenção tinha. Se me falha a memória, depois me corrijam aí nos comentários, eu posso estar enganado e tal, mas acho que foi numa Bienal que ia ser aberta a Bienal e o rapaz da manutenção, o trabalhador lá, acumulou no meio, assim, lata de tinta, saco de estopa, tal, que ele ia jogar fora, ia tirar, e ficou lá, né? E aí abriu a Bienal, as pessoas começaram a olhar aquilo como obra de arte, ele tinha esquecido lá no meio, né? Teve. Já teve esses casos, assim, né? Mas teve um sério? óculos também que alguém deixou cair num canto de uma exposição. Isso foi na Europa. Eu não lembro bem se foi um óculos e tal. E aí as pessoas começaram a olhar aquele óculos. Olha a profundidade artística desse óculos. Ele deve estar querendo representar a visão da humanidade. Olha, hoje em dia há esse problema. A gente pode confundir realmente uma É, coisa que é feita por um artista mesmo e uma coisa que simplesmente foi julgada. É o que eu é, falei para você. Pega uma caneta tinteira dessas antigas, sabe essas canetas tinteiro que tinha aquela peninha e tudo, joga ela no chão com força. Ela arrebenta no chão, estatela e espalha toda a tinta e vira um belíssimo desenho no chão. é, é. Agora, eu acho o seguinte, eu sempre tenho o costume de quando eu pego uma mancha, alguma coisa assim, não sei o que, eu olho aquilo e falo, nossa, que maravilha. Mas aquilo me dá uma inspiração para que eu desenvolva alguma coisa. Sim. Mas não é direto, né? Dali não sai direto alguma coisa. Sempre tem que ter uma coisa de labor, digamos assim, Uhum. para que aquilo dê forma a uma coisa mais elaborada. Aí sim, artista, porque aí sim coloquei minha alma, enfim, mas o princípio do trabalho do artista, em geral, é esse mesmo, né? É uma pequena coisa, é um insight, é uma imagem, é uma luz, uma coisa que ele viu, que ele gostou, e aquilo começa o desenvolvimento de alguma coisa que pode ser algum dia uma grande coisa, né? Então, eu penso desse jeito, tá? Então, eu acho que a arte, ela é uma coisa. Olha, é difícil responder a sua pergunta, porque ela é também, eu acho que esse conceito, ele não é definitivo, eu acho que ele muda com o passar do tempo, porque o que era arte em 1500, na época do Renascimento, era uma coisa, hoje em dia já passamos por vários tipos de arte, Claro. e hoje a arte, ela ainda continua, né? Sempre vai ser um processo, hoje está entrando a arte digital. Então, o que é arte? É.
Eu acho que a arte é uma expressão constante e mutante da vamos dizer assim, do ser humano, né? Mas tem que ter uma ligação, como eu falei, né? Tem que ter alguma coisa de humano ali nessa história, né? Mesmo que seja digital, como você falou, a pessoa que está Hum, fazendo ali, ela está usando, ela está fazendo alguma coisa, etc. Eu não gosto muito, não, esse trabalho todo é artístico. Agora, o efeito final é que às vezes eu não gosto muito, porque eu acho que fica às vezes um pouco duro, um pouco, entende? Então eu não acho que fica tão interessante. Mas eu não gosto de todos os trabalhos digitais, não gosto. Mas alguns deles sim. E eu considero então a arte digital como um acessório para a arte convencional, digamos assim, né? entendi. E a arte, vou falar para você, Robson, eu acho que ela é um conceito que sempre vai mudar. Não é uma coisa, sabe, estagnada, sempre vai estar mudando. Não dá para ser constante. E o dia que for constante, não terá mais Não, não graça, tem, não tem, porque aconteceu alguma coisa e rompeu-se algo, hoje já não existe mais o humano aqui na Terra, alguma é. coisa assim, Mas nada é né? constante, né? Não é, Não, né? você Dois, pega desde a época lá é, das o mesmo, cavernas de o mesmo Lascaux, homem não toma banho no mesmo rio duas vezes, não é? Porque na segunda vez não será o isso, mesmo homem, não será o mesmo rio, né? exatamente. Então, Então, eu acho que nada, seria... nada é constante, né? Mas você colocou alguns pontos interessantes, né? Por exemplo, coisas que chamam a atenção do que você falou. Primeiro, você colocou muito, e eu concordo com você, você colocou assim, arte é uma coisa humana, ponto. Então, Sim, né, nós já vimos experiências também do próprio computador gerar arte, né? Você tem um software que ele vai compondo através de regras de cores e regras de formas, então usando a régua de composição de cores, cores complementares, equivalentes, né? Então você pode criar algoritmo e aí você gera. Eu já vi composições musicais, não sei se você já viu, depois pode dar uma olhada na internet. Tem composições musicais criadas 100% por computador, também através de regras de. Bom, eu entendo menos de música ainda. E já vi, inclusive, softwares tentando criar textos, poesia, né? Compondo as palavras através de regras fonéticas, regras de rimas e coisas do tipo, e ele lá aleatoriamente ele compõe um poema que não foi escrito por nenhum humano. Mas achei interessante você colocar arte é algo humano, ponto. Né? Então, é claro que a gente olha às vezes coisas da natureza, uma bela árvore, uma bela fruta, uma bela flor, uma magnífica cachoeira, a gente fala assim, olha que obra de arte, né? Mas aquilo é uma produção da natureza, né? E a natureza é é uma arte da da natureza. Não natureza, deixa de ser arte, uma mas é coisa uma arte da bela. natureza. Mas a arte em si é um produto humano, ponto. Eu Acho que esse é acho. um ponto que você colocou interessante. Eu Outro acho segundo que ponto que você colocou, que também concordo, também achei interessante, é que você usou em algum momento a palavra expressão, né? Que expressa. Então, arte é expressão do artista. Talvez sim, pudéssemos dizer isso. A sim. arte é a expressão do artista. E É a aí o expressão do instrumento que ele artista. usa, pouco importa. Quer dizer, se ele usa uma serra elétrica para cortar madeira, como já vimos, Isso não não é? importa. Gelo, Exatamente. né? Gelo ou Isso, computador. Mas desde que isso. ele haja uma expressão humana daquele artista Isso, naquela exatamente. obra, né? Exatamente. É, Isso, exatamente. Seja pois elaborado por ele ou não, né? Às é. vezes A técnica, nesse aspecto, Sama, vê se você concorda comigo, a técnica, no final das contas, ela é um instrumento para o artista, e não o fim, né? Não o Ah, fim. sim, A técnica é o sim. meio. Porque Isso, é um meio. outra coisa que eu Sim, tenho às vezes conversado com colegas, e isso é uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer aqui dentro do Instituto Federal, eu tenho inclusive um projeto para isso que eu não consegui ainda implementar. Eu queria muito montar Bom, nós temos algum museu aqui, temos projeto de museu, mas eu queria montar um museu de tecnologia da arte. Um olha, museu onde, por exemplo, você é uma artista que trata bem com um desenho. Ok. Mas de repente você acordou e você sentiu vontade de fazer uma obra de arte em madeira. E você nunca trabalhou com madeira. Então eu gostaria de ter um espaço onde um técnico, não um artista, ou talvez até um artista, não sei, mas um técnico, você fosse lá e falasse assim: não, eu quero fazer uma tapeçaria, eu quero fazer um vidro. Eu não sei hum, trabalhar com vidro. Aí o cara, não, então tá bom, vem aqui que eu vou te ensinar a trabalhar com vidro.
Porque essa é mais ou menos a minha posição, né? Eu sou um cara técnico, eu não entendo nada de artes, né? Mas eu poderia pegar um artista, por exemplo, e falar, ó, vamos aprender metalurgia. Você quer fundir uma peça sua? Vamos aprender metalurgia, né? E aí um lugar onde os artistas pudessem conhecer tecnologias que são usadas na arte. Seria bem legal, né? Esse é um projeto que eu Seria teria, legal, que eu seria legal. gostaria, que eu E as gostaria de um técnicas dia. são sempre bem-vindas. É. Ah, Porque normalmente, elas quando eu ampliam, começo. não? Elas ampliam as Sim, possibilidades para o artista. sim, sim, sim. Como eu falei para você, assim como o computador me auxilia a desenvolver alguma coisa que eu quero, provocar algum efeito, etc., as técnicas também são assim. Às vezes, por exemplo, há pouco tempo atrás eu também publiquei e coloquei colagem, mas colagem com papel bem específico, papel coso, de fibra de coso. E esse papel ele é muito especial porque ele desfia, mas ele deixa umas fibras bem fininhas e ele é muito resistente ao mesmo tempo. Então, é muito interessante, mas isso é uma coisa que eu já trazia já há um tempo atrás, eu fazia só colagem com esse tipo de papel. Aí o que acontece? Mudou, deixei um pouco isso de lado e nesse dia eu estava fazendo uma arte e eu queria provocar um determinado efeito. Aí foi outra vez atrás daquela minha técnica lá atrás. Aí outra vez usei o mesmo tipo de papel, só que eu já misturei. Era uma época em que eu não usava muito caneta. Eu usava essa primeira etapa em que eu usava papel, desfiava, etc. Eu usava pouco caneta. Aí, atualmente não, eu uso bastante caneta. Então, eu mesclei mais essas duas coisas. Então, os materiais, eles auxiliam e a técnica independe. Por que eu uso uma técnica ou outra? Para provocar um efeito que eu quero na minha arte. Entende? Aí, então, eu vou atrás, e às vezes é uma técnica, por exemplo, de vez em quando eu fico pensando em fazer alguma coisa em papel vegetal, por exemplo. Mas não do jeito que eu usava lá atrás, mas eu tenho experiência do papel vegetal lá atrás. Então, o dia que eu for fazer, eu já tenho aquilo, já sei mais ou menos como é que vai ser, muda um pouco, de repente hoje o papel vegetal é produzido de uma outra forma, e de repente para limpar o papel vegetal não é mais benzina, é uma outra coisa que está usando, não sei exatamente o quê, mas assim, eu vou atrás daquela técnica para produzir um efeito, é isso. Então, mais ou menos assim que eu vejo, né? Então, realmente a técnica ela é o fazer artístico independe da técnica. Você faz de acordo com o que você quer. Você quer fazer tal coisa, tal técnica. Agora, é lógico que a gente, quando começa a fazer uma técnica, eu, pelo menos, desenvolvo muita coisa com aquela mesma técnica, fico um bom tempo naquilo. E agora, de repente, começa a mudar. Ultimamente, eu estou mudando um pouco. Estou usando muito Ecoline, aquarela. É fantástico, tem uma pigmentação maravilhosa. Mas é aquarela. Só que eu não uso aquarela da forma convencional. Eu estou misturando aquarela com caneta. E com Hum. papel, com colagem. Estou misturando as três coisas. Ou seja, para provocar os efeitos que eu quero. Né? Então, são assim, todas são técnicas que, às vezes, no caso dessa específica dessa publicação, eu misturei as três coisas. E por aí vai. Então, tipo assim, eu fico inventando técnicas, eu invento, estou sempre inovando. Essa é uma outra coisa do meu perfil. Eu não sou Você, muito, você, desculpa, imagina. eu sou muito assim sempre desenvolvendo, sempre desenvolvendo. Eu nunca estou satisfeita com o que eu fiz E anteriormente. Eu acho bom, mas eu quero melhorar. deixa eu perguntar uma Sou coisa. mais ou menos assim. Você produz coisas que você não gosta e você rasga, joga fora? Dificilmente. Dificilmente. Muito difícil. Dificilmente, muito difícil. Outro dia aconteceu isso. Só que quando acontece isso, eu faço questão de manter. Por quê? Porque aquele erro, vamos dizer assim, erro, né? Não ficou aquele traçado, ficou meio escuro, ficou meio assim, do jeito que eu não quero. Só que aí um dia eu estou fazendo uma outra obra, né? E aí, de repente, falo, pô, mas tem aquele papel assim que ficou meio manchado que eu não gostei muito. Vou lá, arranco um pedaço daquilo que eu não gostei muito e aplico numa outra arte, mas só uma parte. Aí, eu coloco aquele pedacinho. Nossa, deu um tchan naquele meu trabalho, ficou fantástico. Então, em geral, eu não jogo fora, muito difícil. Então, Você, não, assim, eu você aproveito que trabalha com papel não sempre. costuma produzir uma obra e no final você falar, não, essa obra ficou ruim, essa aqui eu vou dispensar. Isso você não Não, muito faz. difícil. Muito difícil. Em geral, eu vou focada numa coisa que eu quero. Às vezes eu faço um esboço, mas com caneta, muitas vezes eu vou direto. Vou direto, né? Não faço traço, não faço nada. É a caneta direto. Entendeu? E assim vou.
E, tipo assim, depois é que eu vou incrementando as coisas, né? Então, muito difícil eu fazer um traço que quer que seja. Inclusive, porque eu não gosto de fazer traço, porque eu acho que, no meu pensar, ele endurece um pouco. Porque eu acho que é problema do computador também. O computador, você pode mexer o traço, mas ele é muito certinho, sabe? Ele é Fica muito. certinho demais, né? É certinho. É. É Isso isso também que me fica uma incomoda na coisa arte meio duro, digital. isso. É. Para o meu gosto, ele é duro, ele é É. frio, eu não gosto muito. É Agora, já você vai fazer o aquele traço à mão? degradê assim 100% perfeito, né? Não, Aquelas linhas horrível. tão retinhas, né? Mesmo que Não. sejam linhas curvas, né? Mas aquela linha, Não, né? você pega um pincel, você mergulha, por exemplo, ontem mesmo eu estava testando isso, né? Vendo as várias cores que eu tenho aqui da Ecoline, experimentando o pincel. Então você começa a passar, dali a pouco, no meio do caminho, o pincel solta um pouquinho mais de tinta, né? Vai, continua reto, vai indo. É uma reta. Só que assim, a espessura dela muda ao longo daquele traçado. E essa é a graça. É. Essa é a graça. Aí, outro dia, inclusive, tinha uma amiga minha comentou a respeito de um papel, eu falei assim, ai, mas esse papel é muito duro de trabalhar, porque ele tem muita textura, isso que eu lembrei para ele, falei assim, mas essa é a graça. Essa Ou graça. seja, a graça era justamente os obstáculos que o papel apresentava, ou seja, era um papel granuloso, vamos dizer assim, mas era justamente a graça. Eu falei, nossa, que papel, poxa vida. Aí você pega o pincel, assim, ele faz assim com a tinta, aí você puxa para cá, puxa para lá. Nossa, que maravilha, entendeu? Então, eu acho que justamente essa é a graça da arte, É, entendeu? Você mexer com aqueles materiais, você interagir com os obstáculos, claro, você pular os obstáculos, essa é a graça. claro. Entendeu? Então, se você não fizer isso, você não é artista, na minha opinião. É. Tá? Inclusive, Então, assim, quando vão e o fazer. computador tem esse problema. O computador, É, ele é assim, né? Ele tem uns efeitos bonitos que você não consegue fazer à mão, nem dúvida, mas é por isso que eu acho que é uma interação, são as duas coisas. é. Então, sozinho o computador, eu realmente, por enquanto, eu não gosto. Tá? Inclusive, por exemplo, quando vão fazer estudos de pra verificação se uma obra é original, não é original, né? Costuma-se fazer estudo do traçado da pessoa, né? E você Hum, sabe dizer qual é o tipo de traçado original daquele artista, olha onde que só. a mão dele cansava e ficava mais pesada ou menos pesada em função da idade dele, ou aquele período histórico que ele estava com uma doença, e você consegue notar isso no traçado. Bom, no computador você perde tudo isso, né? Quer dizer, no Perde, computador. perde. Sem É, contar a questão de que no computador a reprodução é muito simples, não é? Porque no final das contas, se você for bom de ai, software, né, olha, você chega naquele desenho, uma pessoa boa de software, né? exatamente. Eu não sei como é que vão ficar essas coisas de mídias, até quando essas nuvens vão funcionar, porque se começar a chover, acaba o negócio de nuvem, não sei como é que vai ser. Já pensou nisso? Eu fico pensando, eu falo, puxa vida, eu tenho um monte de coisa lá na nuvem, né? Eu pago lá para a Apple, não sei quanto para guardar, não sei quanto lá, tá tudo na nuvem. Se É tudo na chover, acabou nuvem. tudo. É bom não estar muito Na minha trovão, cabeça, né? na minha cabeça. Eu falo, vai ser um tal de chover arte aqui, que vai ser um negócio, vai acabar tudo, vai ficar Pô, tudo aguado. se Então, começar a chover obra sua, eu vou colocar um cesto aqui no quintal, viu? Quem sabe eu dou uma sorte aí, pô. eu te aviso. Minha vida que eu vou abrir um lençol aqui no quintal, vou ficar de olho aqui. Pois é, eu vou falar para São Pedro focar ali, É, fazer só isso. uma coisa assim. Porque eu fico pensando, falo, gente, aonde vamos parar? Pensa bem, É. as minhas obras de arte todas estão lá. Essas que têm efeitos digitais, eu quero dizer. É, Claro que eu sim. tenho o manual aqui, Não, as mas eu estou manuais. dizendo, essas que têm aplicação digital, bom, vai ficar guardado até quando? Tá. Bom, temos que contar com São Pedro, com Deus, com não sei quanto, É, porque assim, sei lá como é que vai ficar isso. Enfim, pois é uma é. preocupação que eu tenho. Eu me preocupo com Você vê, isso, eu nem entende? sou uma pessoa assim, bom, sou uma pessoa de idade, mas eu não sou um ancião. E eu comecei a trabalhar com informática logo que eu entrei na faculdade, 85, a informática estava crescendo, né? Ela estava surgindo no Brasil, Sim, né? sim, Eu me lembro sim, eu que logo também, que eu entrei na eu também. faculdade, nos primeiros meses eu comecei a trabalhar com informática, assim, logo no primeiro ano de faculdade. E eu trabalhava como assistente numa empresa que vendia computador, vendia software, uma loja que fazia software e vendia computadores. E eu implantei muito primeiro o computador na empresa, né? Assim, eu cheguei aí na empresa que tudo era em papel
Nós íamos vender para a pessoa os primeiros computadores dele e a gente automatizava, por assim dizer, o famoso nota fiscal, cadastro de clientes, pedido de vendas e por aí afora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu nem sou uma pessoa tão velha assim, né? Isso. E tudo aquilo que eu fiz lá atrás, disquetes, né, fitas magnéticas, Não tem mais. não tem mais. Não tem Eu estava mais. dando aula, eu estou dando aula esse semestre de documentação e arquivística, né, para a turma de ADM. E eu sei que você comentou que você trabalha com restauro de papel. Você vai dar uma palestra para meus meninos. Você está Sim. convidada. Tá bom? É de Ótimo. segunda-feira à noite, Me tá avisa bom? com antecedência porque eu preciso Tá. preparar os assuntos, tal. É só falar um pouquinho sobre isso, que para eles vai ser muito interessante. Já está Tá convidada. bom. E é bom fazer esses convites em público, que a pessoa fica sem graça de dizer não, né? Não, mentira. Se não der, não tem problema. Que pegadinha malvada, né? Ela vai Não, romper minha amizade. Eu vou entrar no não é Face e por tá isso. lá, É que não assim, são mais amigos. não é isso. A questão é que assim, eu dou muita risada, eu sou bastante sociável, mas eu sou muito séria com relação à arte, muito. Você viu que você comentou, falou, não, vamos fazer uma conversa assim, assim, eu já me preparei, eu escrevi a respeito das laudas que você passou aqui para mim, eu escrevi item por item, tudo que eu achava que acho interessante, porque tem muita coisa para contar, lógico, não vai dar Claro. numa live só, Não. num bate-papo só, entendeu? Então, é, mas por quê? Eu sou muito responsável sobre esse aspecto, você entende? Muito Organizada e profissional. responsável. Profissional. É, sim, sim. Então, assim, bem, então, se você fala, olha, vamos falar sobre restauração de papel, nossa, tem muita coisa para falar. Agora, quanto tempo? Quais os assuntos mais importantes? Vai falar tudo sobre restauração de papel? Não. Não. Por exemplo, eu não faço restauração de obras de arte de papel. Eu faço restauração em papel, livros, Hum, documentos, essas gravuras, coisas. não. Que foi isso? Não, não, porque esse foco, vamos dizer assim, né, não, essa vertente, digamos assim, é específica, porque é obra de arte. Então, é restauro de obra de arte em papel, restauro de obra de arte em óleo, pintura a óleo, obra de arte de esculturas, arquitetura, ou seja, o É. restauro. Nossa, quando eu comecei a estudar restauração de papel, eu fiquei encantada, porque tem muita coisa de restauração, muita coisa. É metal, é tecido, é obra de arte, é vidro, é madeira. Gente, é um campo É um imenso campo de imenso. coisas, entendeu? Então, quer É. dizer, e restauração de papel tem isso. Você É. faz restauração de papéis, documentos, as coisas todas, mas não obras de arte de papel, Então, mas entendeu? Então, quer dizer, sim, é mas interessante isso. sim, sem dúvida. Mas só para terminar o raciocínio, né? Ok? Então, aquilo, quer dizer, coisas que não há tantos anos atrás, me formei em 88, né? 30 anos, 40 anos, alguma coisa assim. E não chega a 40 anos, imagina, 30 anos. E aquelas informações todas, elas se perderam. Se eu tiver um disquete hoje com um arquivo, acho que você nem lembra o que é um disquetinho de 5 e um quarto, disquete de Lembro, 8 polegadas. lembro, claro. Onde é que eu leio esse arquivo? Não é? Eu tenho fitas aqui de VHS-C, aquelas fitinhas pequenininhas, que já está Sim. difícil de salvar isso, né? Coisa de férias com família e coisas do tipo. Então, aí eu estava dando aula para o pessoal de documentação e arquivística e nós estávamos vendo as escritas antigas, né? E aí nós estávamos vendo papiros, a pedra de Roseta, Tá. escritas cuneiformes em cerâmica, né? E aí Sim. o pessoal tal comentando, tal, olha que antigo tal. Mas aí eu brinquei com eles assim, ó, tá vendo essa cerâmica escrita pelos fenícios aqui que foi queimada no fogo e durou até hoje? Isso aí deve ter 3.000 anos ou qualquer coisa assim. Sim. Hum? Quanta informação da nossa geração vai durar 3.000 anos? Hum. Então É, quase que é perigoso daqui 3.000 é, anos é. descobrirem coisas do Egito Antigo e não da nossa época. Porque Exatamente. a mídia que nós estamos Exatamente. usando, a mídia digital, desculpa, quanto foi produzido de escrita, de textos na internet, nos blogs, Exatamente. isso vai se perder, isso vai se perder. Não é? Daqui Exatamente. 500 anos, não precisa nem ser É 3 uma mil, não. preocupação que Daqui eu 100 tenho. anos. Quanto Exatamente. texto da Selma, que está lá no blog dela, quanto desse texto vai estar gravado? Se você não publicar Ah, no mas tá na mão. papel, não colocar Tá numa na mão, né? superfície. Entendeu? A pessoa Mas escreve o lá. texto, Hã?
Olha, eu sou bem de manual, sabe? Eu tenho essa necessidade. Então, assim, o texto, claro que quando eu vou escrever no digital, eu tenho que mudar, eu mudo mais algumas coisas que eu vejo porque eu tenho uma coisa, eu escrevo, acredito que bem que o pessoal tem gostado, mas eu não sou ótima no português, não. Eu confesso que não sou. Eu dou umas escorregadas, principalmente em regência e concordância. É um problema, entende? Porque porque na empolgação eu vou fazendo, vou falando como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Só que depois, quando eu vou ler, às vezes eu vejo que eu tenho alguns errinhos de alguma coisa. Bom, Ah, enfim. Mas então eu escrevo à mão, num caderno que eu tenho aqui só para isso. Então eu vou escrevendo, escrevo aquele texto, aí eu passo para o digital. Quando eu passo para o digital, eu faço algumas correções, mas eu tenho o original aqui no papel. Você entende? é, Então, quer dizer, eu tenho essa. Não sei se seria um vício, vamos dizer assim, é. mas seja o que for, eu não acho que é negativo. É, Porque aí eu tenho essa preocupação que você tem. mas nesse, Eu bom, é que tenho essa preocupação. eu não escrevo literatura, então as minhas escritas são sempre coisas acadêmicas, mas eu sinto que eu já virei uma página no aspecto de que hoje eu leio melhor no computador e escrevo no computador. Eu não escrevo mais em papel e ler em Olha papel só. para mim, olha, eu sou um professor, as pessoas vão tacar pedra em mim aí, né? Paciência. Mas hoje eu leio muito melhor no computador do que em papel, assim, porque Olha a só. facilidade de se aumentar as letras, eu tenho dificuldade de visão, uso lente de Sim, contato e sim, tal. isso é. Então eu tenho um tablet, eu não tenho um Kindle, eu tentei usar o Kindle, não gostei, eu tenho um Kindle parado aqui em casa, não me adaptei. Eu tenho um tablet comum de boa qualidade, um Samsung, maiorzinho um pouco, 9 polegadas, e aí nele eu coloco tudo que eu preciso ler e eu leio em PDF, né? Mas eu confesso que hoje eu prefiro ler no computador e Olha escrever só. direto no computador do que no papel. Tanto que os meus livros mesmo acadêmicos, muita coisa eu estou doando, eu estou passando para frente, Olha só. porque eu já não consigo mais. Leitura, É, então, menos ainda, assim, é impressionante. Eu leio horas com o meu tablet, me adapto muito bem, mesmo o pessoal fala da luz e tudo mais. Para mim, eu não sinto. Eu leio horas, leio páginas com o tablet, leio textos grandes, dissertações, tese, eu leio textos grandes no tablet e não tenho problema. Mas eu tenho sentido que quando eu vou ler no papel, aí eu já não me sinto confortável. Para mim, eu já virei olha essa só que página, engraçado. né? Olha, eu Pois é. espero chegar a isso, viu? Ah, não Porque sei eu se isso até é, eu não sei hoje. se isso é bom. Eu nem sei se isso é bom. Eu tô contando, mas pode ser que não seja nem bom. Pode ser que seja o É, contrário. Pode ser que isso seja um defeito, né? Não é bom que isso tenha acontecido. eu acho que só o futuro que vai nos Só o dizer. futuro que vai dizer. Eu acho que sim. Porque agora eu, por exemplo, eu tenho uma necessidade muito grande. é, eu gosto de sentir o cheiro. O cheiro também. Então eu gosto do cheiro do livro, Do eu papel, é. gosto do cheiro da tinta, as tintas, as colas, o cheiro do papel, É. eu gosto do cheiro também. Então, quer dizer, então e tudo isso faz parte do processo criativo, hein? Sinestésica. É, é, Sinestésica. É. isso. Sou bem assim. Então, assim, quando eu deito, antes um pouco de deitar, eu sempre faço alguma leitura. Então, olha o celular, confiro as últimas mensagens e tal, mas eu sempre pego um livrinho, manual, e tô ali, um livro. Então, tipo assim, para mim é uma coisa, mas estou passando pouco a pouco, estou tentando deixar o livro e pegar o celular, porque é muito menor, muito mais compacto e tal, muito É. melhor, né? Então, Não, tenho isso. a facilidade, por exemplo, de transitar, que nem eu também leio às vezes antes de dormir, mas eu leio no tablet. Eu leio no tablet, eu leio no Ah, tablet. entendi, E a entendi. Tá. facilidade, por exemplo, no meu tablet, eu devo ter, assim, sem brincadeira, uns 300, 400 livros, assim. Então você imagina, né? Eu deito na cama, você tem 300 livros. Aí eu vou ler uma coisa acadêmica, não quero mais. Puf, abro outro, agora eu vou ler. Entendi. Né? Então essa É facilidade. legal, tem essa facilidade, acho muito prático. Agora, não é nem um pouco prático quando apaga a luz, hein? Porque o livro você lê à luz É, de velas. Agora, é, o computador não dá. Então, é é. complicado. É Então, verdade, porque na o internet corta, contraste de você não faz mais nada sem não, internet, né? mesmo que ele tenha iluminação, como o próprio o Kindle Sim. não tem. Não, se Algumas tiver, versões do Kindle tem. O tablet ele é iluminado, né? Como o computador ele é iluminado. não, se ele estiver carregado, você vai ter bateria um bom tempo, dá Ah, para você sim. fazer alguma coisa, Ah, mas sem sim. internet você não consegue. Sem internet não. Veja bem, É. você pode ter o arquivo em PDF, né? E aí Ah, sim.
Sim. você lê tranquilamente. Não, aliás, os meus livros estão tudo em PDF, então você não tem esse problema de rede. O que eu ia falar é outra coisa, eu ia dizer que como ele tem uma luz própria, se você está no escuro, por exemplo, aí você tem o preto em Hum. volta e você tem a luz dele. E aí esse contraste ele causa O seu som tá saindo cortado aqui para mim. Não tô te a rede deu entendendo. uma variação, eu não sei como é que vai ficar a Ah, gravação disso, mas paciência, aqui melhorou já, aqui já resolveu. Como é que tá para você aí? não tô te. Não tá Ah, ouvindo mais? tá mais ou menos. Eu não Tá, ouvi. então vamos Não. aproveitar porque já tá dando Você o começou a minuto falar que no também. escuro. Tá, ok. Na volta, vamos dar então uma paradinha para o computador aqui dar uma estabilizada na rede, Tá, nessa tudo segunda bem. parte, e nós Tá voltamos em bom. seguida com a terceira parte desse bate-papo com a querida amiga Selma Craveiro Guzmão, Ok. grande artista plástica. Sigam ela no Instagram, sigam ela no Facebook, Obrigada. no Obrigada. WordPress para ler, que além de artista plástica, escritora. Já já voltamos.